Voltamos aqui pela TV Horizonte. Estamos recebendo hoje o nosso secretário municipal de saúde da cidade de Brumadinho, Júnior Araújo. Júnior, bom dia. Bom dia, Arci. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa manhã com vocês. Eu sempre escuto sua voz no rádio pela manhã, é uma alegria estar com você. Pois é, a alegria é nossa, né, Patrícia? Isso Patrícia mesmo. bem, Muito Patrícia, obrigada. prazer, Bom dia, prazer todo nosso. E sabendo que a sua função é espinhosa, principalmente neste ano que está se findando, foi um ano muito difícil para vocês em Brumadinho. Talvez eu tenha dito que foi o ano mais difícil das nossas vidas. Eu, apesar de não ter perdido nenhum querido direto, um parente sanguíneo meu, perdi muitos amigos e vi meus próprios colegas de Secretaria de Saúde, as enfermeiras, as psicólogas, os meus colegas, elas perderam marido, perderam irmão, perderam filhos e nós convivemos o tempo todo com o luto, com a dor e com a morte bem à nossa frente. É gozado, eu fico me lembrando aqui das primeiras vezes que eu fui a Brumadinho, quando ainda a barreira de Brumadinho era quase dentro da cidade ali, antes de atravessar a ponte. E eu lembro que a gente chegava à tardezinha em Brumadinho, e ali para as 4h30, 5 horas da tarde, você via chegando aquele batalhão de trabalhadores, né? Das minas que iam chegando ali, desciam dos caminhões naquela época. Hoje é ônibus, né? Hoje são Era ônibus. caminhão, vários caminhões iam deixando os trabalhadores dali. A gente sabe que Brumadinho tem uma relação muito grande com a mineração. Verdade, não é verdade? a vocação dela. Né? E, então, naturalmente, quase toda a maioria dos empregos de Brumadinho está justamente Na mineração. na mineração. Mas, pois é, e aí? Se vocês tiverem algum recurso, eu sei que o município de Brumadinho, como todo município brasileiro, recebe o dinheiro do SUS. Verdade. Mas vocês tiveram alguns recursos além daquilo que vocês recebem do SUS, porque vocês tiveram que trabalhar mais. E se exigiu mais atendimento médico e de todo outro tipo de atendimento, principalmente o psiquiátrico, o psicólogo, né? Exatamente. O Ministério da Saúde ele entendeu que Brumadinho passaria a viver uma situação totalmente atípica e que essa situação ela tem as suas consequências a curto, médio e longo prazo. Então, todos os projetos que nós apresentamos para o Ministério da Saúde foram aprovados. 6 projetos que nós vimos a necessidade deles após o rompimento da barragem, todos eles aprovaram, que foi equipe de matriciamento em saúde mental. Somos equipes intermediárias que trabalham fazendo um elo entre o CAPS, que está na ponta do sistema, na parte especializada, e entre os PSFs, a Unidade de Saúde da Família, lá na atenção primária. Então, tem umas equipes que é formada por psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional. Vocês tiveram que fazer social. contratações extras para isso? Tivemos. Para você ter ideia, nós tínhamos 790 servidores na saúde, hoje nós temos 1.190 servidores. 1.190? 1.190. Cresceu muito a situação. Nossa produção em saúde, ela exponenciou. Nas áreas de saúde mental, para você ter ideia, em todas as pontas do sistema, nós temos 30 prédios de unidade básica de saúde. Em todos eles, pelo menos 2 vezes por semana, nós temos a presença integral de psicólogo, de terapeuta ocupacional, o psiquiatra de 15 em 15 dias. Tivemos que aumentar médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Pois é, eu fiquei sabendo que o local da tragédia e por onde passou a lama vai se transformar num parque, né? Que a Vale quer transformar num parque. Mas e as pessoas que tinham imóveis naqueles locais que foram consumidos pela lama? Elas estão recebendo alguma coisa também? Receberam um novo terreno, um outro lugar que a gente Foram sabe indenizadas, que a gente sabe que tinha inclusive hotéis fazenda, tinha pousadas nesse caminho da lama. Eu vivo um foco muito grande na saúde, mas eu estou lá dentro da cidade, eu estou vendo, né? Esses proprietários ou as famílias deles, eles estão sendo indenizados. Se é justo ou injusto, eu não tenho conhecimento dos valores, mas eu sei que onde que a lama encostou, onde que ela devassou, essas famílias, esses proprietários, eles estão sendo indenizados com certeza. Tem pergunta aí, Patrícia? Tem pergunta aqui. A Renata de Brumadinho, um grande abraço para ela, ligadinha aqui no nosso programa, pergunta para o secretário aonde ela encontra o serviço gratuito de psicologia, porque ela perdeu o marido na tragédia. Tá. Responde para a Renata. Serviço gratuito de psicologia, a parte mais fácil de ser procurada é na unidade básica de saúde, no PSF, mais próximo da casa da pessoa. Ele vai lá,
vai ser acolhido pela recepcionista ou pelo enfermeiro, por quem estiver ali à frente da unidade, e ali no programa de acolhimento já vai ser identificada a necessidade de tratamento psicológico e a própria recepcionista ou enfermeira vai falar assim: Renata, aqui ó, hoje é segunda-feira, nós estamos inclusive vivendo um recesso lá agora, né, nessa véspera de Natal. Pro Natal, mas vamos supor que é uma semana normal. Hoje é segunda-feira. Na quarta-feira, às 10 da manhã, você pode vir que o psicólogo vai estar aqui. Rápido É assim? rápido, sim. Ah, Nós estamos com a dimensão de psicólogo, de psiquiatra, de assistente social, de terapeuta ocupacional, dimensionado para uma população maior do que 500 mil de pessoas, sabia? Que coisa Nós boa. tínhamos 40 mil habitantes, agora nós estamos com 45 mil, porque a população cresceu pós-rompimento, mas o Ministério autorizou uma dimensão de profissionais para uma população, como se fosse uma população muito grande, reconhecendo que o adoecimento mental é o maior problema que nós temos lá E nesse é momento. comum acontecer como a Renata, vai fazer um ano da tragédia, né? E às vezes a pessoa está naquele luto todo que nem ainda não É muito procurou, comum, né? porque tem pessoas que ainda não procuraram, tem pessoas que não conseguiram usinar as informações ainda. Então, essa questão do desencontro de informações é grande, mas eu quero deixar bem claro aqui para a população de Brumadinho que a unidade de saúde ela está aberta, a gente acolhe e agenda o psicólogo. Além disso, nós temos o CAPS, que funciona com serviço aberto. Qualquer hora que você chega lá tem um plantão que tem psicólogo ou tem médico atendendo. Só que esses são para os casos agudos, né? Isso. Para os tratamentos consequências seriam no PSF. Tá respondido, Renato. O Vitor também aqui de Brumadinho, ligadinho com a gente, ao vivo. Ele está falando o seguinte: vai ser muito difícil a nossa cidade se recuperar diante dessa tragédia. Sim, realmente, eu vejo que Brumadinho ele vai sofrer consequências. Tem gente que fala que é por 10 anos, né? Eu falo que é por uma vida inteira, gerações marcadas pela maior e mais terrível matança de seres humanos na questão de um acidente de empresa, de uma coisa que poderia ser pensada e evitada. Eu conheci um aluno da faculdade onde eu sou professor, na faculdade de Asa, que ele e a esposa morreram lá deixando gêmeos de 10 meses. E quando a gente olha para essas crianças, dá um nó na nossa garganta e é difícil segurar o choro. Esses meninos eles vão estar marcados pela vida deles inteira, para sempre. Então, é uma cidade marcada pela tragédia. E não é por 10 anos que nós vamos ter consequência, não. É uma vida toda. Por isso é que eu falo que a humanidade toda tem que olhar o que aconteceu com o Brumadinho. Essas coisas têm que ser ditas, registradas, para que no mundo inteiro não aconteça mais. Igual foi com o Holocausto, e foi erguido o Museu do Holocausto depois, que Brumadinho também tem um memorial para que uma coisa dessa não ocorra no mundo mais. Pois eu fico imaginando tudo isso que a cidade passou. Eu conheço Brumadinho de muitos anos, né? Sei da qualidade do povo da cidade, né? Da alegria do povo da cidade. É um negócio. Eu tinha passado alguns dias antes lá nesta região e eu fiquei imaginando que era uma região muito bonita, muito gostosa, inclusive de se visitar. Eu faço uma outra pergunta. Faltou remédio, irmão? Não faltou remédio, porque nós tivemos responsabilidade na prefeitura, nosso prefeito, o Neném Nasa, a quem eu agradeço, ele tirou recursos de outras áreas para poder colocar na Secretaria de Saúde. Muito antes da gente estar com o apoio do Ministério Público, assinando um termo de ajuste com a Vale, muito antes disso, ele tirou o recurso lá da Obras, lá da Secretaria da Fazenda e colocou tudo que nós precisávamos na Secretaria de Saúde. Para você ter ideia, em 2018 nós investimos R$ 1.100.000 em medicamentos básicos. Em 2019 nós já investimos 4 milhões em medicamentos. Então, não teve falta, não. Pois é, a gente sabe que quando tem uma tragédia, vai todo mundo, governador, presidente, chega todo mundo, né? É uma avalanche de autoridades, aquele pessoal todo e tal. Mas eu sei que depois as coisas vão se escasseando, porque eu sei que a presença do governo do Estado foi muito positiva no Corpo de Bombeiros, na assistência do pessoal do Corpo de Bombeiros, da polícia, né? Da Defensoria Pública, né, que deram assistência jurídica aos atingidos pela tragédia, essas coisas todas. Mas, quer dizer, eu sei que o resto dos recursos são difíceis de chegar, né? Principalmente o senhor está dizendo aí que não teve problema, porque vocês fizeram projetos e mandaram os projetos para o Ministério em Brasília e os projetos foram aprovados. Mas eu acho que tem certas coisas que não precisa de projeto, que a gente está vendo, né? Que a tragédia foi difícil, né? Não precisa de projeto para saber que
e que tem gente que está sem casa, tem gente que está sem remédio, tem gente que está sem família, não é verdade? É verdade. Né? Bom, nesse aspecto aí, Assir, eu quero até agradecer o Ministério da Saúde. Nós fizemos projetos, mas nós tivemos muito apoio deles. A Força Nacional do SUS, que é ligada direto ao gabinete do ministro, eles foram para lá em Brumadinho e nós ficávamos 24 horas com a luz acesa no gabinete da Secretaria de Saúde. Se eu fosse para casa dormir, alguém ficava lá aceso. Mas tinha vezes que a gente ficava 36 horas ligado. O Ministério ajudou muito. O Estado de Minas Gerais contribuiu com apoio técnico, com o pessoal nos ajudando tecnicamente, mas com recurso financeiro nenhum. Eu solicitei ao Estado uma ajuda para medicamento, que era o que eles já nos deviam, não queria algo novo, não. É o que o Estado já tinha que mandar para a gente mesmo. A resposta foi, não temos recurso. Então, financeiramente, nós não tivemos nenhum apoio do Estado de Minas Gerais. É verdade. Interessante, né? A gente sabe que o Estado que o Corpo de Bombeiros foi fantástico, está lá até hoje, né, ainda trabalhando, mas a gente fica perguntando, e os outros, né? E outra coisa, a solidariedade dos outros municípios, isso aconteceu? Aconteceu. Eu posso dizer que eu vi o amor de perto. Eu vi muitos solidários, pessoas comuns e vi os outros municípios, os outros secretários de saúde, os outros prefeitos nos ajudando, abrindo seus hospitais, seus leitos, mandando suas viaturas, suas ambulâncias. Realmente nós tivemos um apoio muito grande, que a gente chama de rede ampliada, que foram os municípios vizinhos, ajudaram muito. Mais pergunta aí, Patrícia. Tem mais aqui. O Jarbas, ele é de Santa Luzia, obrigada pela sua audiência. Ele pergunta para o secretário: tiveram muitas pessoas que tentaram se passar por vítimas lá em Brumadinho. Tiveram consequências também? É a pergunta do Jarbas. Sim. Muitas pessoas tentaram se passar por vítimas. Como é que pode, né, secretário? Diante de uma tragédia como essa, a pessoa ainda tenta ganhar vantagem. Verdade. Aí você vê o lado ruim do ser humano, né? Não, só para você ter ideia da cidade ter crescido 5 mil pessoas... 5 mil? Nem todo mundo está ali porque é um trabalhador que foi levado para reconstruir a cidade, não. Tem gente que vai atrás de alguma compensação mesmo. Infelizmente, essa verdade tem que ser dita. Né? Tenta tirar vantagem. Mas eu vi assim que nos casos onde a polícia conseguiu pegar, houve uma atuação rápida, tem gente presa. Eu vi gente sair algemada lá porque estava falando mentira, falando que tinha morrido alguém, a pessoa já tinha morrido antes da... Nego chora nessa hora, né, irmão? Nego chora nessa hora. Faz aquele escândalo. Isso mesmo. Então, eu vi gente que mentiu lá sobre mortes e vi saindo algemada lá pela Polícia Civil. Então, realmente, a polícia lá tem consequência. Ela está atuando firmemente nessas questões. E tem também a Jordânia participando aqui. Um abraço para ela, é de BH. Está dizendo o seguinte, que realmente o trabalho do Corpo de Bombeiros foi impecável. Ninguém discute Inquestionável. aqui. É questionável. Aliás, a pergunta que até é bom dizer, nós não estamos, em momento nenhum, questionando o que o Corpo de Bombeiro fez. Nós estamos aqui aplaudindo o que o Corpo de Bombeiro fez em Brumadinho. A pergunta foi se o Estado, além da presença do Corpo de Bombeiros, que foi fantástica, maravilhosa, se o Estado teve outros tipos de recursos, e que ele está dizendo que não teve, não é verdade? Nem mesmo do remédio. Nem medicamento. Não? Exatamente. E perguntei sobre a solidariedade dos municípios vizinhos, né? Que a gente sabe que, nesse momento, os outros prefeitos são solidários, né? E como você disse, que mandou ambulância, mandaram médico, leito de hospital disponível, etc., tudo para ajudar. Aconteceu. Né? Verdade. Eu quero falar agora de Imescar. Desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado e no tratamento das hemorroidas. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. E não se esqueça, hein? Não se esqueça. Eu tenho falado aqui da Metropax. Aliás, a Metropax foi uma presença muito constante lá em Brumadinho, nessa tragédia, ajudou aquilo que pôde fazer. Mas você pode fazer um plano na Metropax, 0800-726-0140. 0800-726-0140. Secretário Júnior Araújo, da cidade de Brumadinho. Fora isso, a gente sabe das dificuldades que o senhor passou, né, diante da tragédia que se abateu sobre Brumadinho, mas no dia a dia a saúde está em dia, está tranquilo, sem problema. Olha, eu tenho alegria de dizer que sim, nós conseguimos manter todas as unidades abertas, funcionando muito bem. Nós tivemos uma queda nos nossos indicadores de saúde, assim, logo após a tragédia, mas nós estamos encerrando o mês de dezembro, recuperando todos os nossos indicadores de saúde. Brumadinho, ele sempre conseguiu produzir bons indicadores, nós estamos conseguindo encerrar. Nós temos um problema, né, normalmente, com respeito às cidades da região metropolitana, com Belo Horizonte, porque como as cidades não estão equipadas com hospitais,
né? Verdade. De uma certa linha e etc. Então, a maioria dos procedimentos, inclusive cirúrgicos, são feitos na capital. Verdade. E isso tem uma troca aí de SUS, né? Tem. SUS para cá e SUS para lá. Isso tem Exato. funcionado? Isso tem funcionado na medida assim, que Belo Horizonte tem uma capacidade instalada que ela consiga atender, porque basicamente o estado de Minas Gerais todo deságua em BH. O né? Hospital do Barreiro ajudou em alguma coisa? Ajudou. O É? Hospital do Barreiro Ficou mais perto? ele é um hospital que tem uma tecnologia de ponta, ele é muito moderno, muito bem administrado. Então, assim, na medida que ele suporta, Brumadinho tem conseguido mandar algum paciente para lá, sim. Agora, nós temos uma fila enorme, né? Nós temos, se for olhar a fila de cirurgias eletivas, Demora em média quanto tempo? se for uma situação assim de uma urgência mais gravosa, ela demora em média aí de 6 meses a 1 ano. Agora, situações mais eletivas costumam demorar até 10 anos para 10 conseguir uma anos, cirurgia em gente, Belo a pessoa Horizonte. precisa de uma cirurgia. Eu sei que uma senhora de Contagem para fazer uma operação do joelho, que é muito comum nas pessoas mais velhas, Menisco. né? E ela ficou mais de 10 anos para operar um joelho. Gente, E é um você imagina o absurdo, outro. né? Eu Né? queria falar uma coisa sobre isso, Assi, que como nós temos uma fila lá que chega até 10 anos, nós tomamos uma decisão lá, através do nosso prefeito, em investir 4.800.000 reais na vida das pessoas. Nós fizemos uma licitação e credenciamos hospitais particulares em Belo Horizonte e começamos agora no mês de novembro operando as pessoas. Nós vamos encerrar essa fila de 10 anos. Falta essa Até o mês de parceria, abril nós vamos né? fazer isso. É. Essa parceria com o verdade. privado também, porque verdade. muitas vezes é até interessante para o hospital. Secretário Júnior Araújo, de Saúde da cidade de Brumadinho. Nosso tempo acabou. Foi um Mas eu prazer fico estar muito aqui. feliz com a sua presença aqui. As nossas câmeras e microfones estão sempre às ordens de vocês. Obrigado. Usem sempre a TV Horizonte, que é a TV também do povo, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Ótimo, Né? bacana. Que a igreja também não faltou a Brumadinho, nosso arcebispo, inclusive nosso arcebispo, Dom Valmor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que Patrícia, agradeço. amanhã tem mais? Amanhã tem mais. Gratidão e alegria. Um abraço para vocês e até amanhã.